Glórias a Deus, a paz do Senhor. Quero dar a paz para todos aí que estão ligadinhos neste momento, com muita alegria no coração. Vamos aprender mais um pouquinho com a palavra de Deus. É tão bom, né? Nos encontrarmos sempre aqui para falarmos de Deus, da palavra de Deus, nos alimentar com a Bíblia, com o alimento espiritual da parte do nosso Senhor. Nós não podemos deixar com que o nosso lado pessoal venha interferir no lado espiritual. Porque o lado espiritual que prevalece são as vontades de Deus. E muitas vezes a gente, com o nosso lado pessoal, deixa prevalecer as nossas vontades carnais. Mas andar na carne não alegra a Deus. O que alegra a Deus é nós andarmos em espírito e em verdade. E hoje eu quero trazer para você neste momento, aprender junto conosco, um pouquinho mais das artimanhas do inimigo e como Satanás, nos dias de hoje, infelizmente, tem conseguido enganar muitas, mas muitas pessoas mesmo. E a maioria das pessoas são enganadas porque não conhecem a Bíblia, não lê a palavra, não se alimentam, não aprendem com o verdadeiro evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E às vezes, quando Deus levanta um pregador para pregar, as pessoas não gostam de ouvir a verdade. Então eu quero que você entenda que eu não estou aqui para debater, nem para discutir, nem para falar mal, nem para julgar. Eu estou aqui para pregar uma Bíblia, para abrir os teus olhos, para te alertar. Assim como pela misericórdia Deus abriu os meus olhos e de milhares de pessoas que já caminham conosco nesse ministério, e amanhã serão milhões e bilhões sobre o Brasil e sobre o mundo, assim é a oportunidade que você está tendo. Vamos aprender com a palavra de Deus. Então, essa pregação eu quero trazer de uma maneira diferente. Eu quero fazer uma pergunta para você no final dessa pregação e você me responder com muita sabedoria na palavra de Deus, amém? Então vamos lá. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 1. A palavra diz: Amados, não dei crédito a qualquer espírito. Antes provai se o espírito provém de Deus. Porque tem saído muitos falsos profetas pelo mundo afora, usados por espíritos enganadores. Então a palavra, ela já está nos alertando. Primeira Epístola de João 4:1, já é um alarde, é um alerta. Amados, olha, não dei crédito a qualquer espírito. Antes provai se aquele espírito procede de Deus. Por quê? Os falsos profetas têm saído pelo mundo afora, usados por espíritos enganadores. Então existe o Espírito Santo de Deus e existe os espíritos enganadores, que são os demônios. Eles têm enganado as pessoas. Muitas vezes imitando as coisas de Deus. Espíritos enganadores. Porque então nós estamos falando do Espírito Santo de Deus, que é o verdadeiro, é o legítimo, mas existe o espírito enganador, que é o demônio. E ele usa o falso profeta. E aonde está o falso profeta? Eu sei que as pessoas não gostam de falar, mas é a verdade. Aonde está os falsos profetas? Dentro das igrejas. É falso profeta. Fosse um falso açougueiro, você acharia ele no açougue. Um falso dentista, acharia ele no consultório do dentista. Um falso mecânico, você acharia ele na mecânica. Mas nós estamos falando dos falsos profetas e não são poucos. A Bíblia está dizendo que muitos sairão. E você tem que entender que um líder, profeta falso, um falso profeta líder, todos os profetas que saírem dele serão falsos também. Porque se aquele líder é falso e os seus discípulos que foram criados por eles também foram criados na falsidade. Isso se multiplica em números de milhões de falsos profetas no Brasil e no mundo. Então a Bíblia já nos alerta. Não dei crédito a qualquer espírito. Antes nós devemos provar se o espírito procede de Deus. Por quê? Os falsos profetas usados por espíritos enganadores, que são os demônios, têm saído pelo mundo afora e enganado as pessoas. Como, Gregorucci? Presta atenção. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12 em diante. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 12 em diante. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião aqueles que buscam com o intuito de serem considerados igual a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministro de justiça, e o fim deles será segundo as suas obras. Então você pode entender que quando você lê essa passagem de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 12, a palavra está dizendo bem clara:
apóstolos, pastores, bispos, obreiros fraudulentos, enganadores, que fazem em buscar o intuito de serem parecidos igual a nós. Como assim, pastor? Parecidos, imitadores. Não são só obreiros fraudulentos que pervertem os caminhos do Senhor de maneira diferente do que a igreja de Cristo prega a palavra da salvação. Pelo contrário, são obreiros fraudulentos, se auto-intitulando apóstolo, bispo, pastores, imitando as coisas de Deus e enganando as pessoas. Poxa, mas como isso pode acontecer? Não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás, ele era um anjo. Ele se rebelou contra Deus. E quando Deus expulsou ele do reinado dele e lançou ele aqui para a terra, Deus não tirou os poderes dele. Ele tem os mesmos poderes que ele tinha antes. O mesmo poder que Gabriel tem, o mesmo poder que o anjo Miguel tem. Os mesmos poderes, é óbvio, mais fracos e menos eficazes, mas tem os mesmos poderes. Então nós temos que entender que Deus ele nos alerta dos espíritos enganadores. São demônios que usam os falsos profetas, imitando as coisas de Deus para enganar as pessoas. As pessoas acreditam que aquilo é de Deus, se entregam para Deus, se põem na posição, acreditam que aquilo é de Deus, se entregam para o falso profeta, pensando que estão se entregando para Deus, mas estão se entregando para o diabo. Você sabia que quando Daniel orava, demorou 21 dias para chegar a resposta da oração de Daniel? E por que demorou? Você conhece a Bíblia? Vai ler. Vai ler por que demorou. Porque Deus tinha enviado um anjo. E esse anjo não conseguia passar. Ele era um anjo menor, e ele não conseguia, menor em poder. E ele não conseguia passar. Os demônios, o Lúcifer, o Satanás, não deixavam ele passar entre os céus para trazer o que Daniel pedia. Ele voltou ao reino e falou para Deus: olha, o Senhor me enviou, estou tentando passar, mas o príncipe da desordem não deixa eu passar. E Deus enviou o anjo mais forte, mais poderoso, para guerrear contra Satanás, para que o anjo pudesse passar e trazer a resposta para Daniel. Veja, existe travado uma luta espiritual. Então, quando nós oramos, a Bíblia diz em Romanos 8:26 que nessa misericórdia é o Espírito Santo de Deus que leva nossas orações a Deus com gemidos inexprimíveis. E nas respostas que Deus dá das nossas orações, os anjos do Senhor, insensatamente, que vê a face do Senhor, traz as respostas. Assim como Daniel orava e o anjo trouxe a resposta para ele. E Satanás se transforma em anjo de luz. Satanás se transforma igualzinho aos anjos de Deus no dia de hoje, porque ele já era um anjo, ele conhece as coisas de lá, ele sabe como imitar as coisas. E nessa imitação, ele engana as pessoas. E veja que a palavra diz, não é de se admirar. O próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E olha no versículo 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. Não é muito, pois os seus próprios ministros se transformam em ministro de justiça. Quer dizer, os próprios ministros de Satanás, os demônios, usando os falsos profetas, eles se transformam em ministro de justiça. Quer dizer, eles imitam os pregadores verdadeiros de Deus. Muitas vezes, as pessoas não acreditam no que a gente prega. Ninguém está fazendo apologia ao diabo. Pelo contrário, a Bíblia nos alerta em dezenas de passagens bíblicas que Satanás está solta, que ele está por aí, está ao derredor como um leão furioso, querendo dragar o primeiro que der brecha para ele. E ele usa os falsos profetas com seus espíritos, que são demônios enganadores, que usam essas pessoas, afastando elas da verdadeira doutrina de Jesus Cristo, que é o que dá a salvação para a vida eterna daqueles que servem a Deus. E o Satanás, presta atenção, além de ele usar os ministros dele, falso profeta, para pregar um evangelho pervertido e perturbado, você pensa que eles usam outra Bíblia? Não, eles usam essa mesma Bíblia, mas ele perverte, porque em Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7 disse: admirais que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na cruz para outro, a qual não é outro evangelho, é o mesmo, é a mesma Bíblia, mas que os homens o perturbam, o pervertem na hora de interpretar. Então, a imitação é idêntica e nós temos que ficar atento. É como quando você vai comprar um relógio. Existe o de Paraguai, existe o original.
Mas se você não conhecer, muitas vezes você compra o do Paraguai pensando que é original e não é. E você está enganado. Compra enganado. E hoje acontece isso. As pessoas não têm discernimento de espírito. Muitos estão seguindo falsos profetas, ministros do diabo, com a Bíblia na mão, pregando um evangelho pervertido e corrompido, como se cumpre na Bíblia, e se entregam para o diabo pensando que estão se entregando para Deus, se entregando para o falso, pensando que está se entregando para o verdadeiro. E você tem que entender que o diabo, imitando as coisas de Deus, Deus não tirou os poderes dele quando ele foi lançado para cá. Ele tem os mesmos poderes e ele engana as pessoas. Olha, presta atenção. Mateus 24, 24. Não, pastor Gregorucci, o senhor está equivocado. Satanás não tem poder nenhum. Não. Vamos lá. Mateus 24, 24. Você já viu que quem está usando o falso profeta é o diabo. Então, vamos lá. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Falsos profetas, operando sinais e prodígios, para, se possível, enganar até os escolhidos de Cristo. Você sabia que não é você que escolhe a Deus? Porque ele diz, não foi vós que escolheste a mim, mas foi eu que escolhi a vós. Foi ele que nos escolheu. E quantos que Jesus escolheu para ser salvo, hoje estão na mão de Satanás, na mão dos falsos profetas, porque foram enganados. Porque não buscam na espiritualidade, se deixam levar pelo que vê. Mas no que você vê, Satanás, ele imita as coisas de Deus. Então os falsos profetas operam sinais e prodígios. O que é sinais? O que é prodígio? Deus fez sinais através de Moisés. O cajado virou cobra, o mar virou sangue, tocou na rocha, saiu água, esses são sinais. E prodígios, milagres. Cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, paralítico andando. São sinais. Você querendo acreditar ou não, mas está na Bíblia. Abra os teus olhos, porque os falsos profetas, usados pelos espíritos enganadores, Satanás, o demônio, usando esses homens, operam sinais e operam prodígios, enganando os próprios eleitos. Lê na tua Bíblia. Procura na tua Bíblia o que é sinal, o que é prodígio. Você vai ver. Cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, paralítico andando, coxo andando. É o Satanás imitando as coisas de Deus, porque ele tem poder para fazer essas imitações. E a Bíblia nos alerta para ficar atento, que ele acaba enganando até os escolhidos de Deus para serem salvos. Olha o que a palavra diz. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens e seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe fora dado executar. Vamos dizer o quê? Fala, Deus, para este povo aprender. Amém? Os sinais que foi autorizado a besta, o demônio, fazer, seduz os homens da terra a ponto dos homens adorarem a besta, adorarem ao próprio Satanás, adorarem as trevas. Então você tem que entender que o próprio Satanás, ele opera sinais, opera prodígios e opera maravilhas. Lê na sua Bíblia o que são sinais, prodígios e maravilhas. Lê. Vê os momentos em que Deus, através dos profetas da antiguidade, fez sinais. E vê quando Pedro, Paulo, Jesus e os seus discípulos são usados pelo Espírito de Deus para curar, para libertar, para ressuscitar. Isso também tudo é classificado como sinais, prodígios e maravilhas que Deus faz através daqueles que o obedecem. E Satanás, está mais que provado aqui que Satanás faz as mesmas coisas. Aí a pessoa, ela vê um cego enxergando, um mudo falando, um surdo ouvindo, um paralítico andando, ela não tem o discernimento de espírito, ela olha para aquilo e fala, nossa, só Deus pode fazer isso. Não, você está muito enganado, você devia ler mais a Bíblia. A Bíblia está dizendo para você que Satanás faz a mesma coisa, que você tem que estar atento,
Porque Satanás é um imitador das coisas de Deus. E aí você olha aquilo, acha que é Deus, e muitas vezes é um falso profeta usado pelo diabo, o diabo operando sinais através dele, te enganando. Você se prostra, segue, adora e caminha com Satanás e perde a sua salvação. Você quer ver? Para nós encerrarmos esse momento especial, Mateus, capítulo 7, versículo 22. Mateus, capítulo 7, versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, o que praticai a iniquidade. Deu para entender? Mateus 7, 22 em diante. Muitos naquele dia, dia da salvação, dirão, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em seu nome? Não tem um monte aí, eu profetizo a vitória, eu profetizo a bênção, eu profetizo a mudança de vida, eu profetizo sobre o Brasil? Não está tudo aí? E em teu nome expelimos muito demônio. Hoje virou uma moda falar com demônio, bater papo com demônio, conversar com demônio no telefone, no público, é o pai da mentira, mas vamos ver o que ele tem para falar. E em teu nome não expelimos muitos milagres, não tem aí os milagreiros de última hora? Que Deus venha operar milagre através dos profetas, mas e a palavra, e salvação e vida eterna, e a pregação do Evangelho de Cristo, que é o objetivo da cruz. Os milagreiros de última hora, e olha o que Jesus diz, então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim o que praticai a iniquidade. Então aqui nessa palavra, está nos alertando que tem pessoas profetizando, tem pessoas expulsando, expelindo demônios e tem pessoas operando milagres em nome de Jesus, mas Jesus diz que não as conhece, não sabe quem é e nem da onde vieram. E Jesus vai dizer para elas, apartai-vos de mim, maldito, que praticai a iniquidade, quer dizer, lançarão elas no inferno. Então quer dizer, se elas estão fazendo essas coisas e Jesus não as conhece, então quem está por trás dela? Fala para mim. Quem está por trás dessas pessoas que está profetizando, dessas pessoas que estão batendo papo com o demônio no púlpito, com essas pessoas que estão operando milagre nos pecados, nas iniquidades e não obedecem à palavra de Deus e não pregam o evangelho da salvação e só pregam riquezas e prosperidade? Responde para mim. Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, operamos milagres em teu nome. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, maldito, que praticai a iniquidade. Quer dizer, estão dizendo que é em nome de Cristo, mas Cristo não os conhece, nem sabe quem são. Quer dizer, Cristo não os enviou e não tem parceria com eles. E se Cristo não está com eles, quem está usando eles? Satanás imitando as coisas de Deus, como você acabou de aprender. Agora eu te pergunto, eu quero te perguntar, não estou aqui para julgar, falar mal. Mas você está falando de ungido de Deus. Presta atenção. A maioria que está aí fora, infelizmente, não tem Deus em lugar nenhum. São usados por Satanás, imitando as coisas de Deus. E se você não abrir os seus olhos, pode estar enganando você e a sua família. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou pregador da palavra de Deus. Te amo em Cristo Jesus. E eu te pergunto, quem você está seguindo? O Espírito de Deus ou um espírito enganador? Porque o espírito enganador imita as coisas de Deus. Se você segue alguém pelo que você vê, abra os teus olhos. Porque o que você vê é uma imitação e pode ser a enganação do diabo. Agora eu quero ver você poder dormir em paz, dizer que está seguindo a Deus, um homem de Deus, não no que você vê que acontece ao teu redor, mas sim na oração e na testificação do espiritual que Deus falou com você. Te amo em Cristo Jesus. Até o próximo, em nome do Senhor. Thank you.